curso da prova, né, final do curso de controle de hemorragia e stop the bleeding. O objetivo é compreender, esclarecer como foi feita a prova e qual que ela tem certas perguntas e quais as questões que estão lá relativa a controle de hemorragia. Então, sempre é controle de hemorragia. A pergunta está focada no atendimento a uma emergência com hemorragia. Essas perguntas elas foram feitas de acordo com o que está sendo aplicado em teste de vaga de bombeiro. Então, essas provas, elas são sempre um retrato do que se cobra no mercado. Então, quem assiste esse vídeo e vê o entendimento, a interpretação das perguntas, acaba depois tendo grande sucesso para uma vaga de emprego durante um teste teórico aplicado lá nas empresas. Então, eu vou projetar aqui e a gente vai bater um papo, tá certo? Eu vou voltar aqui à pergunta 1, né? Então, a pergunta 1, ela fala, a pergunta é, comprimir, aplicar pressão para parar o sangramento primeiro por... Então, qual o procedimento primeiro para parar um sangramento? Convencionalmente, o primeiro procedimento é cobrir com a ferida com um pano limpo e aplicar pressão com a mão direta na ferida. A gente nunca vai, em um sangramento, aplicar torniquete imediato, a não ser que o sangramento seja de grande volume ou um sangramento muito grave. Então, já perdeu muito sangue, e o sangramento é grave, a gente vai aplicar o torniquete. E não vamos aplicar preenchimento de ferida em todos os sangramentos. Então, sempre primeiro a gente tenta, dependendo do caso, que não tem grande perda de sangue, fazer primeiro o procedimento convencional, que é um curativo compressivo ou pressão direta com a mão, que é o recurso que você tem imediato. Bom, a segunda pergunta. Durante a avaliação de um paciente em um cenário de trauma, o socorrista aborda a vítima e avalia que ele não tem uma grande hemorragia lá na primeira letra do mnemônico, lá, XABCDE. Ele não tem hemorragia grave. Então, ele parte para as outras avaliações. A avaliação do A, que é estabilização da coluna, verificação da resposta, né? Depois ele vai para o B e vê se ele tem respiração, está respirando. Aí ele vai para o C. Na letra C, ele constatou que tem enchimento capilar menor que 2 segundos, pulso radial fraco e rápido, pele fria, úmida e pálida, ansiedade, inquietação, sede, respiração rápida e profunda. Qual é a principal causa dessas alterações fisiológicas, desses sinais e sintomas encontrados? O socorrista tem como resposta aqui, hemorragia externa? Não, não é. Porque se fosse externa, ele tinha avaliado no X. Hemorragia interna com choque hemorrágico? Sim. É um choque específico, né? E aqui esses sinais e sintomas são básicos de hemorragia interna com choque hemorrágico. Hemorragia interna com choque hipovolêmico, com perda de líquido? Não. Choque hipovolêmico, ele é nós dividimos o choque hipovolêmico em dois, né? Aquele que tem perda de sangue é o choque hemorrágico, e o que não tem perda de sangue é um choque não hemorrágico, que é o que é provocado por queimaduras, por desidratação, tá certo? Que é perda de líquido. Então, a resposta é hemorragia interna com choque. Próximo. Aí nós vamos para a terceira pergunta. Durante um acidente de trânsito, um pedestre sofre uma hemorragia externa no braço, com grave volume de sangue perdido. Pronto, aqui já está falando que tem grave volume de sangue perdido, certo? Após ser atropelado, está inconsciente. Imediatamente, o socorrista, ao perceber a gravidade da situação, adota as medidas de primeiro socorro para controlar a hemorragia. Considerando os procedimentos ideais, né? Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a conduta? Bom, após finalizar o local, acionar o 92 e o 93, deve avaliar o paciente aplicando todas as etapas do XABCDE, estabilizando a coluna cervical e deve realizar o tamponamento, caso fique... Bom, aqui a gente já viu que não é essa a resposta. O socorrista deve, nesse caso, aplicar compressa gelada e pressão direta para evitar outras consequências. Olha, é um sangramento importante.
O socorrista deve agir rapidamente, colocando a vítima deitada e aplicando um torniquete acima do ferimento, né? Acima do ferimento proximal à raiz do membro afetado. Bom, aqui é a resposta correta. Porque como é um sangramento com grande volume de perda de sangue ali, a vítima está inconsciente, você já aplica imediatamente torniquete para resolver o problema. Então, essa é a resposta, certo? Então, veja, dependendo do caso, a resposta, quando se tem ali a questão do grande sangramento, é o torniquete, tá? Foi o que foi falado lá no curso. As premissas abaixo são do consenso de Hartford. Então, ele fala lá, né? O comitê, a gente está falando aqui sobre a explicação do programa Stop the Bleed, né? Então, vamos lá. O comitê conjunto criado para aumentar a sobrevivência de atirador ativo em eventos internacionais de acidentes em massa. Foi convocado pelo Colégio lá Americano de Cirurgiões em resposta a crescente número e gravidade desses eventos. O comitê se reuniu em Hartford, Connecticut, e produziu vários documentos com recomendações. Bom, isso é uma premissa. O principal princípio do consenso Hartford é que ninguém deve morrer de hemorragia descontrolada. Stop the Bleed é o nome de um programa de treinamento criado no Brasil. Ó, essa premissa já está errada. Então, essas duas aqui estão corretas, a 1 e a 2. A 3, ó, o Stop the Bleed não foi criado no Brasil. A primeira lá já responde. Foi criado lá nos Estados Unidos, certo? Então, a primeira já responde, já cancela aqui essa terceira. Seu objetivo consiste em capacitar o maior número possível de profissionais socorristas para uma rápida identificação e manejo de hemorragia, visto que esta é a causa de número de morte. Olha, ele não foi feito só para socorrista. Nós falamos que o programa é feito para qualquer pessoa. Então, essa premissa também está errada. Então, diante dessas premissas, qual é a resposta correta? Então, vamos lá. A 1 e a 2, a 1 e a 2 somente estão corretas, pelo que nós vimos aqui? Sim, né? Então, a resposta é essa aqui. Mas vamos ver. A 1, a 2 e a 3 estão incorretas? Não, se a 1 e a 2 estão corretas, essa aqui já está errada. E a 2 e a 4 somente? 2 e 4 somente estão corretas? Não. Então, é a 1 e a 2, né? Também, tá bom? Qualquer um, dois. Então, vamos lá. Opa, olha só. Vamos voltar. Aqui eu estou falando quais são incorretas. Ó, tá vendo? Se não ler direitinho, você acaba errando uma prova. Por isso que é sempre bom revisar. Olha só, eu estou perguntando aqui quais são incorretas. Então, as incorretas é a 3 e a 4, né? E aí? Eu não tenho aqui respostas corretas, tá vendo? Essa pergunta, ela tá aqui feita, mas eu tenho que, aqui, ó, eu errei, eu não coloquei 3 aqui, tá vendo, ó? Então, é a 3 e a 4 que vai estar aqui, que eu vou corrigir lá. Então, a resposta é 3 e 4 somente estão incorretas. Porque eu estou perguntando quais estão incorretas. E aqui eu errei na hora de fazer a digitalização, eu não coloquei o 3, tá vendo? Então, é essa daqui, 3 e 4 somente, né, estão incorretas, ok? Eu vou corrigir depois lá na pergunta. Você vê que gera uma dúvida aí e a gente tem que prestar atenção. Aqui também é uma pergunta sobre incorreto, a gente tem que prestar atenção nisso. São primeiros socorros, né? Sobre esse primeiro socorro, é incorreto afirmar o quê? Olha só, incorreto. Então, o que é incorreto afirmar? Em cortes leves, deve-se lavar a área com água, sabão e cobrir com curativo limpo? Bom, isso não é incorreto, é um corte leve em casa, você pode lavar. Hemorragia deve ser controlada pressionando a área com pano limpo? Também não é incorreto. Aí, ó, o uso de torniquete em grandes hemorragias é proibido?
Isso aqui está incorreto, porque em grandes hemorragias o uso é permitido, não é isso? Então, a resposta é essa. Então, tem que prestar atenção no enunciado, né? O ABC do sangramento tem como primeiro passo, é o A, certo? Então, o A, a gente fala sobre alertar, tá aqui, ó, alertar e ligar imediatamente. O B fala em identificar e o C fala em comprimir, tá certo? Então, o ABC desse sangramento tem como primeiro passo. O primeiro passo é o A, depois é o B, depois é o C. Então, o primeiro passo é alertar. Ligar imediatamente 193 ou 192. Vamos lá para outra resposta. Abaixo destacamos os supostos problemas de hemorragia grave, que devem ser imediatamente controlados com X do mnemônico de abordagem. Então, você tem lá o X ABCDE. Então, a gente vai trabalhar o X. Possibilidade de uma vítima perder todo o volume de sangue em menos de 5 minutos, a depender do local e gravidade de lesão. Isso pode acontecer? Pode, é verdadeiro. O tempo não determina a gravidade da hemorragia, somente a localização da lesão e volume de sangue. Não, o tempo é determinante. Então, aqui está errado. Porque quanto mais tempo você tem lá um sangramento, mais grave vai ficar essa hemorragia, você vai perder mais sangue. A hemorragia pode levar uma vítima de trauma penetrante ao desenvolvimento de uma condição chamada de choque hipovolêmico, do tipo não hemorrágico. Aqui está errado. Não é do tipo não hemorrágico, é do tipo hemorrágico. A hemorragia leva a um estado de choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. A hemorragia é caracterizada por um estado de hipoperfusão celular generalizada, que é causada pela redução do número de hemácias, que são perdidas com o sangramento ativo, causado por ferimentos internos e lesões internas, sim. Isso aqui está certo. Então, nós temos aqui corretas, né? A1 e A4, até agora. E o 5, os riscos em caso de hemorragia é o estado de choque proveniente da perda sanguínea em grande volume que, se perdurar, leva à morte do paciente. Isso aqui também está correto. Então, o que nós temos certo aqui? A premissa 1, né? A4 e A5, ok? Então, vamos ver aqui o que ele pede. Diante do exposto acima, é correto afirmar que A1, A3 estão corretas? Não. A2, A3 e 4 estão incorretas? Não. A1, A2, A4 e A5 estão corretas? Vamos ver lá? Então, A1, a possibilidade da vítima perder todo o volume de sangue com menos de 5 minutos, dependendo do lugar da gravidade. Está correto. O tempo não determina a gravidade da hemorragia, somente a localização da lesão e o volume de sangue. Bom, essa pergunta, essa resposta aqui, ela está correta, né? Porque tempo pode ser que não seja, eu até me confundi aqui, mas o que vale lá, pelo que está no nosso manual, é que o que vale é a localização e o volume. Às vezes o tempo não é tão predominante, porque se a ferida não for uma ferida grave, né, refazendo aí a avaliação, a ferida não é uma ferida grave, o tempo não vai ser determinante. Sim, a questão da localização. Então, está correta aqui, ó, veja, A1, A2, A4 e A5, tá certo? Então, refazendo aí, a resposta é essa. A gente tem que ver bastante para interpretar e entender, porque senão, na sua primeira interpretação, você pode entender que uma dessas premissas é certa e, na verdade, ela está errada. Veja como que é, ó. O tempo não determina a gravidade? Não determina mesmo, porque se for um ferimento pequeno, o tempo é indiferente, é nesse sentido que está a pergunta, né? Então, o que determina a gravidade? A localização da lesão e o volume de sangue perdido, tá certo?
Então, é bem interpretativo mesmo a pergunta. A gente vai ver o resultado depois aqui. No ABC do sangramento, sempre lembrando, A é alerta, B identifica e C comprime, né? Qual que é a sequência? Então, é comprimir? Não é, porque a primeira é alertar. Então, essa daqui eu já elimino essa resposta, porque o A é de alerta. Então, alerta e liga o 92. Comprime? Não, eu não posso comprimir sem identificar. Então, eu já elimino. Então, é alerta, liga o 92, encontrar a lesão, quer dizer, identifica e comprime. Então, a resposta é essa aqui. Perfeito. Vamos lá para 9. A hemorragia é o extravasamento de sangue provocado pelo rompimento do vaso. Dependendo da gravidade, pode provocar a morte em alguns minutos. O controle da hemorragia, portanto, é prioridade. No caso de hemorragia em uma vítima, é indicado que. Então, aqui tem as premissas. Vamos olhar as premissas. Em se tratando de pequenas hemorragias, comprimir diretamente o local usando compressas ou gás. Pode fazer um curativo. Tudo bem. Então, aqui está certo. Em caso de hemorragia nasal, deve-se pedir para a criança que a criança levante a cabeça. Não pode. Se levantar a cabeça, ela engasga. Então, aqui está errado. Em caso de hemorragia arterial com perda de sangue, em grande volume, é recomendado que aplique um torniquete mais próximo da ferida, como primeira opção, para evitar danos do tecido, para evitar danos aos tecidos orgânicos desnecessários. Veja, ela é a primeira opção, certo? Mas o torniquete aplicado próximo à raiz, ele não evita danos, na verdade, ele provoca danos nos tecidos para baixo. Então, aqui está errado. Tem que ler todo o enunciado para ver que está errado. Então, eu tenho errado a 2 e a 3 até agora. Em hemorragias com ferimentos graves, não se pode aplicar torniquete, é recomendável preenchimento de ferida. Ah, tá. Em hemorragia com ferimento grave, que não se pode aplicar torniquete, é recomendado o preenchimento de ferida? Sim, né? Você não pode aplicar torniquete, você vai ter que fazer outro recurso. Agora, o preenchimento de ferida não pode ser feito na cabeça, tórax e evisceração traumática? Correto. Então, aqui está certo. Então, nós temos a 2 e a 3 errada, a 1 e a 4 correta. E ele está perguntando o quê? Está correto o que está afirmado nos itens acima? Quais itens acima estão corretos? A 1 e a 2? Não, porque a 4 está correta. Então, já elimina e a 1 também está correta. A 2 está errada, né? Então, não é. Então, vamos lá. A 1, 2 e 3, a 1, 2 e 4, né? Não está correto. Qual que está correto? Né? Que nós vimos aqui. É a 1, né? A 2 e a 3 estão erradas e a 4 está correta. Então, a resposta é 1 e 4 somente está correta. Ok? Então, assim, tem que interpretar, tem que voltar na pergunta para poder dar certo. Em uma aula de primeiro socorro, o instrutor alerta o socorrista sobre os cuidados que devem ter ao atender vítimas de acidente. Procedimentos incorretos podem agravar quando o quadro da vítima, especialmente em situações de fraturas, certo? Parada cardíaca ou hemorragia. O conhecimento correto é essencial em um atendimento eficiente. Então, classifique as afirmações em verdadeiro com V e F para falso. Então, vamos colocar aqui primeiro o V e o F. Vamos lá. Em caso de fratura, deve-se imobilizar o membro primeiro, evitando sofrimento antes de estancar a hemorragia? É errado. Quando você tem uma hemorragia, você faz primeiro o estancamento da hemorragia, depois você põe a imobilização. Então, aqui já está errado, é falso. Se houver parada cardíaca, deve fazer a reanimação cardiopulmonar imediatamente? Não, você tem que primeiro fazer o controle da hemorragia. Você vai fazer compressões torácicas, vai impulsionar o sangue mais rápido para fora. Então, é falso. Em caso de hemorragia grave com amputação de membro, com significativa perda de sangue, deve-se realizar curativo compressivo primeiro, antes do torniquete?
Não, está falando que é grande perda de sangue, você já tem que pôr o torniquete, então é falso. Hemorragia grave deve sempre aplicar o torniquete quando o paciente já perdeu grande volume de sangue? Verdadeiro. Então a resposta é FFFV. É o que você colocou aqui nas premissas. E aí você tem que procurar aqui qual que é a sequência correta. Então é FFFV, certo? Essa é a resposta. Referente a ferimento, podemos estabelecer que, vamos lá, a 11ª. Ferimento é qualquer lesão de perturbação produzida em qualquer tecido apenas por agente externo traumático? Não, né? Porque nós temos lesões também de ferimento por agentes químicos, físicos, né? Então aqui está errado, não é só isso aqui. Os agentes capazes de produzir podem ser físico, mecânico, elétrico. Essa aqui já responde a de cima, que está errada, tá vendo? Então, os ferimentos são causados por todos esses agentes, aqui está certo. Os ferimentos podem variar conforme a profundidade, complexidade, contaminação e natureza do agente agressor, certo? Os ferimentos dividem-se em superficiais, que atingem estruturas profundas, ou nobre, superficiais, profundas. Então, se é superficial, não pode ser estrutura profunda. Então, essa premissa já está errada. Os ferimentos fechados são os ferimentos onde não existe solução de continuidade da pele. A pele se mantém íntegra, podendo ser classificada em hematoma, contusões e equimose? Certo. Certo? Então, nós temos aqui, como premissas certas, nós temos, referente aos ferimentos, podemos estabelecer que, correto, nós temos essa, e errado nós temos essas duas de cima. Então, vamos lá ver o que nós temos na resposta. A 1, 2 e 3 está correta? Não, porque nós já falamos que só está correto A2, A3 e A5, tá certo? Então, vamos lá. A1, 2 e 3 estão corretas? Não. Então, essa resposta está errada. A 1 e a 4 apenas estão corretas? Não, porque nós falamos que estão corretas também a 5, né? Nós falamos também que está correta a 2. Então, essa premissa está errada. Então, é 2, né? Então, vamos lá. Estão corretas a 2, a 3 e a 5. Essas são as corretas. E aí nós vamos ver aqui se tem essa sequência. 2, 3 e 5. Está aqui. Ok? Essa é a resposta. Então tem que ler e reler antes de responder. A avaliação final de sangramento. Stop the bleed, né? Vamos lá. Em caso de hemorragia interna, são procedimentos exceto, quer dizer, qual que não é procedimento de hemorragia interna? Vamos ver? Caso a vítima vomite, lateralizar para o lado. No caso de gestante, lado esquerdo. No caso de afogado, lado direito. Aqui está certo. Então, não é certo. Ajudar a vítima a se deitar com a cabeça mais baixa que o resto do corpo em caso de TCE. Essa aqui está errada. Você nunca pode deitar uma vítima com a cabeça mais baixa em caso de TCE, uma hemorragia interna. Mantenha as vias aéreas desobstruídas e cheque a respiração e pulsação a cada 2 minutos. Aqui está certo. Então, a resposta é manter a cabeça mais baixa que o resto do corpo em caso de TCE. Isso aqui é o exceto. Isso não pode fazer hemorragia interna, ok? Vamos para 13. Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento do vaso sanguíneo, veia ou artéria, alterando o fluxo normal da circulação, considerando-se os primeiros socorros para atender uma pessoa com hemorragia externa. Analise a resposta e marque a opção correta.
quanto aos procedimentos que são recomendados neste atendimento aqui. Então, vamos lá. Pode retirar o objeto que pode retirar o objeto que pode estar encravado no local da hemorragia? Também pode lavar a ferida? Bom, o fato de te retirar o objeto não pode, então já está errada, essa é errada. Indicado que seja feito também um torniquete em todos os ferimentos, que tem como objetivo diminuir o fluxo de sangue para a região do ferimento, evitando que o paciente fique perdendo sangue. Bom, isso está correto, mas será que é o caso? Vamos ver a terceira. Não pode retirar o objeto que está encravado no local da hemorragia, e nem também pode lavar a ferida ou dar algo para a pessoa comer ou beber. Então, assim, indicado que seja feito também um torniquete em todos os ferimentos, está incorreto, porque não são todos os ferimentos que você está indicando o torniquete. Então, a premissa é, indicado que seja feito também um torniquete em todos os ferimentos? Não, em todos não. Sangramento de pouco volume, você não põe torniquete. Ferimento fora dos membros, perna e braço, também não é aplicado torniquete. Então, essa premissa está errada. A mais correta é essa que não pode retirar o objeto encravado. Então, é a questão de analisar o que você tem na pergunta e responder a que está mais coerente e mais próximo da realidade, certo? Você tem que entrar no contexto da pergunta e do cenário que foi criado. Em uma aula de primeiro socorro, o instrutor alerta o aluno sobre os cuidados que devem ter ao atender vítimas de acidente. Procedimentos corretos, claro, vão agravar. E é essencial um atendimento eficiente e seguro. Classifica as seguintes afirmativas como verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Em caso de fratura e hemorragia, deve priorizar somente imobilizar o membro antes do transporte para evitar futuras lesões? A imobilização não é prioridade, né, em caso de hemorragia. Então, aqui é falso. Se houver a parada cardíaca com hemorragia, deve-se iniciar a reanimação cardiopulmonar imediatamente, evitando que a vítima morre? E logo após estancar a hemorragia? É falso também. Em caso de hemorragia, deve-se elevar o membro ferido e, após realizar a compressão direta sobre a ferida, com curativos compressivos? Em caso de hemorragia leve, você pode fazer isso aqui? Sim. Hemorragia leve, você não precisa aplicar torniquete, então aqui é verdadeiro. Hemorragia não grave, deve ser aplicado pano limpo e pomadas específicas para aliviar a dor? Falso. A gente não aplica nenhum medicamento em atendimento de primeiros socorros nosso. Tá certo? Então, eu tenho a fratura está errada, essa está errada e essa está errada. Então, é falso, falso, verdadeiro, falso. Então, vamos lá. Falso, falso, verdadeiro e falso. Está aqui, ó, a resposta. Certo? Então, aqui eu já expliquei tudo. A única verdadeira é essa aqui, né? As outras são falsas. Então, você põe falso, falso, verdadeiro, falso. E aí você pega aqui a sequência, assinar a alternativa correta com a sequência, né? Então, tá aqui. A sequência é essa. 15. No trânsito, socorristas podem se deparar com situações de emergência, como acidentes, onde é necessário agir rapidamente de maneira correta, até que os profissionais de resgate cheguem. Analise afirmativas, né, a seguir e indique se são verdadeiras ou falsas primeiro. Então, vamos lá. Em caso de fratura com hemorragia, o socorrista deve tentar reposicionar o osso fraturado para evitar a perda de sangue? Falso. A gente não reposiciona o osso. Em parada cardiorrespiratória, é recomendado iniciar rapidamente a respiração boca a boca, enquanto a massagem cardíaca deve ser iniciada? Também é falso. Sempre começa pelas compressões, né? E aqui ainda está falando, mesmo com hemorragia grave. Não. Né? A gente está tentando aqui
colocar um cenário de que uma parada cardíaca com hemorragia grave, você não pode fazer RCP antes de que estancar a hemorragia. É isso que a gente está criando aqui, certo? Para que não caia nesse erro. No caso de hemorragia externa com perda de volume de sangue, deve-se comprimir o local do sangramento com um pano limpo, gás, e tentar estancar o fluxo de sangue antes de aplicar o torniquete? No caso de hemorragia externa com perda de grande volume de sangue. Também a gente está tentando apontar aqui que quando você chega no local e tem um grande volume de sangue perdido e há a possibilidade de aplicar o torniquete, a prioridade é o torniquete. É isso que nós estamos priorizando, de acordo com esse treinamento, com o consenso dessas instituições que aprovaram esse procedimento, certo? Você não pode perder tempo em fazer curativos. Isso provavelmente já foi tentado no local. Você vai ter lá uma ferida com um monte de sangue ainda extravasando, que não foi suficiente. Então, você, para não perder mais tempo e poder proteger a vítima e assegurar que ela não tenha mais perda de sangue, que vai ser necessário para ela, para a sobrevida, você já aplica o torniquete. Em acidentes com suspeita de lesão de coluna, o ideal é não mover a vítima, exceto se houver de imediato um risco à vida, como em caso de incêndio ou veículo ou hemorragia grave, para conseguir aplicar um torniquete, ou mesmo em caso de parada cardíaca. Então, assim, quando uma vítima tem uma suspeita de coluna, mas ela está numa situação grave de risco à vida, você vai movimentar ela, independente de você imobilizar ou não. Você vai ter que remover ela para fazer RCP, você vai ter que remover ela para aplicar se for necessário. Então, você não fica preocupado com a coluna. Então, isso está correto. Essa aqui, né? Só essa, né? Porque aqui você não reposiciona osso, aqui você não faz boca a boca com hemorragia grave, e aqui você não perde tempo com curativos e sim aplica torniquete. Então, aqui é falso, falso e falso. E aqui é verdadeiro. Então, nós temos 3F e 1V. A resposta é 3F e 1V, certo? Vamos para a próxima. No caso do trabalhador fazer um corte profundo próximo à raiz do membro superior direito, isso vai provocar nele uma hemorragia externa grave. Qual é o primeiro procedimento correto para se seguir? Buscar um pano limpo com água e pressionar o local do corte? Realizar a aplicação do torniquete imediatamente? Olha, é na raiz do membro. Provavelmente não vai acontecer, não vai ter condições. Realizar o preenchimento de ferida com gases, né? Cortou aqui em cima, arrancou todo o braço dele. Não tem. Vai aplicar o torniquete no pescoço? Então não dá, né? Realizar o preenchimento da ferida com gás limpo, pano, e após exercer pressão com um curativo compressivo? Sim, é essa aqui, certo? Você vai fazer preenchimento de ferida. O Programa de Saúde Híbrido, lançado em 2017, tem como objetivo preparar as pessoas para as emergências hemorrágicas que ameaçam a vida. Nesse sentido, existe o ABC do sangramento, que representa respectivamente. Eu repeti a pergunta aqui, para ver se a gente grava, né? Então, a primeira coisa eu vou daqui para cima. Respiração? Não. O A é de alerta. Então, já eliminei essa. Alerta e alerta eu tenho aqui. Depois, eu alerto e comprimo? Não. Eu alerto, identifico o sangramento e depois faço a compressão. Certo? Então, a resposta correta é essa aqui. Responder. Ok? 18. A gravidade da hemorragia é devido a fatores. É devido a fatores. Aos fatores, né? Desculpa. A gravidade da hemorragia é devido aos fatores. São fatores determinantes de hemorragia graves, exceto. Então, quando é exceto, a resposta que eu quero é a que estiver errada. Quando eu coloco lá, são fatores determinantes da hemorragia grave, exceto quer dizer a errada. Eu tenho que achar a errada nessas três, ok? Volume de sangue perdido e velocidade de saída de sangue. É um fator determinante? É. Nós já temos essa resposta lá em cima, nenhuma. Qualidade do sangue e tipo de sangue perdido.
Exemplo, sangue arterial. É determinante? Tipo de vaso e calibre de vaso sanguíneo lesionado. Então, vamos supor, sempre uma hemorragia arterial é grave? É o que ele está falando, a qualidade do sangue, né? Ok? Bom, eu cheguei na 17 lá e eu não consegui terminar, certo? Por quê? O que acontece? O tempo, né? Como eu estou explicando, parando, o tempo demora, né? Mesmo assim, ó, a gente tirou, nós não consegui concluir, aí foi reprovado, tá vendo? Porque eu não consegui terminar, né? Mas vamos ver lá. Bom, aqui está certo, aí aqui está certo, certo. Aí, tá vendo? Aqui você tem um gabarito embaixo aqui para responder, né? Tá? Para você confirmar aqui. Você vai clicando aqui, ó, correção da prova. Então, todo mundo que terminar a prova vai estar aqui. Faltam 3 questões. Eu pratico 2 questões, né? 3, né? A 18, 19 e a 20. Só que eu não sei quais são essas questões. Se eu abrir aqui agora, vai abrir com outras questões. Eu terei que gravar isso aqui mais rápido. Mas eu espero que tenha tirado para vocês fazerem a prova, né? Então, você viu aí que nós tentamos fazer a prova rápido, mas explicando aqui ela demora. Mas você vê que mesmo eu explicando item por item, eu cheguei na 17. Então, quem vai fazer a prova tem que ficar perdendo esse tempo explicando para mim. Então, vai conseguir fazer isso mais rápido. E nesse vídeo já tem as respostas até a 17, certo? Que são suficientes para você passar. Tudo bem? A gente vai deixar o vídeo lá. Eu não consigo fazer as outras 3, porque a hora que eu abrir de novo a tentativa, vai vir outra sequência aleatória. Mas o vídeo aqui explica como você deve analisar cada questão. Tá bom, Thaís? Tudo bem? Então, nós chegamos aqui até a 17. Então, para vocês aí que estão no curso, eu cheguei até essa pergunta 17. Elas vão estar aleatórias para vocês, mas vocês já têm aí 17 respostas corretas e explicadas. Eu não consigo concluir isso, porque como eu tenho que ficar explicando, vai passar o tempo. Mas acredito que aqui tenha esclarecido como que você faz uma prova, nesse nível de prova, onde você tem que interpretar cada premissa. Então, você tem 3 tentativas. Então, assim, a primeira tentativa, você vai rever esse vídeo, que vai estar lá gravado dentro do próprio programa, lá no material pedagógico, lá, eu vou pôr lá esse vídeo, então você vai poder rever esse vídeo, anotar as perguntas, e você vai ter mais facilidade para responder agora, porque se você rever o vídeo com as explicações que nós fizemos aqui, dando feedback, você vai fazer a prova com maior facilidade. Então, o que a gente aconselha para que você teste seu conhecimento? Veja o vídeo antes de fazer a prova e depois realize a primeira tentativa. E a segunda tentativa, você veja as que você errou, reveja o vídeo e interprete novamente. Esse tipo de estudo já vai fazer com que você tenha todo esse entendimento que eu expliquei aqui, que não é fácil, porque você tem que analisar item por item, né? E caso por caso. Então, tem casos lá de pergunta que são ferimento leve, não aplica torniquete. São casos de pergunta que são sangramentos, e que você, em sangramentos que não são graves, você tem que aplicar curativos compressivos. Então, a gente precisa ter essas definições muito bem claras numa prova, certo? Para que no momento real não cometa erro, tá bom? Ajudou bastante? Tenho certeza que vai ajudar. Esse vídeo vai estar disponível até de noite, ele já está lá, tá? Disponível para você. E qualquer dúvida, você entra em contato comigo. Mas tenho certeza que vai facilitar para todos fazerem essa avaliação, entender como que é uma análise de uma prova num teste de vaga,
que caia que tenha essas complexidade de perguntas, tá? Tudo bem? Então, nós encerramos por aqui. Qualquer coisa,